Como você lida com emoções como tristeza, raiva, frustração, inveja? Emoções que algumas pessoas chamam de negativa, mas eu prefiro o termo desreguladas. Você nega esse tipo de emoção? Você evita experimentar ao máximo esse tipo de emoção? Sabia que evitar qualquer emoção negativa, entre aspas, pode ser um comportamento de positividade tóxica e, inclusive, afetar drasticamente a sua saúde mental? Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve, mais feliz e que também você entenda que não precisa estar bem e feliz o tempo todo. Eu falo sempre aqui, né, nos podcasts, nos meus conteúdos, que a gente precisa ver mais, né, o copo cheio do que vazio, ver mais oportunidades do que obstáculos, entender os aprendizados que as fases difíceis elas podem trazer, mas nada disso impede você de experimentar ou viver emoções como raiva, tristeza, chateação, frustração ou qualquer uma outra que você encare como não tá bem. Eu percebo que muitas pessoas chegam para o movimento da terapia, assim, se culpando por não estar bem. Recentemente, um cliente falando comigo: Sheila, eu sou um ingrato, eu estou numa carreira ótima, eu ganho muito bem, eu tenho uma família linda, eu tenho uma casa que eu sempre quis, o carro que eu sempre quis, por que que essa tristeza não passa? E ele se culpando por não estar bem. E aí, à medida que o processo terapêutico vai acontecendo, ele vai entendendo também o que não está bem. E é importante diferenciar, né, essas emoções, como tristeza, principalmente a tristeza ou essa sensação de farol baixo. É importante acolher essas emoções, tá? É importante olhar para elas e entender assim, qual que é a causa raiz. Tem gente que se esforça demais, mas se esforça muito para estar bem o tempo todo e nega emoções desreguladas num nível que, como eu disse agora há pouco, que gera culpa, que gera insatisfação, que gera autocobrança, e não é assim que funciona. Vou dar um exemplo da minha vida, assim, passando por uma dificuldade muito grande, uma frustração num objetivo pessoal, uma tristeza tomou conta e eu precisei acolher essa tristeza, olhar para dentro, entender o que de fato estava acontecendo para tomar decisões bem importantes que vão mudar o estilo de vida, que vão mudar a forma como vivo, digamos assim, no meu dia a dia. Acolher as emoções negativas pode ser um caminho bem interessante de autoconhecimento para que você tome decisões que são necessárias para mudar. Dando um outro exemplo, uma cliente minha do segmento bancário muito insatisfeita, estressada, cansada, num movimento assim de burnout mesmo, pelo excesso de trabalho, pelo esgotamento. Já estava vivendo assim de remédio controlado para dar conta do trabalho e estava nesse ciclo assim, não, tá tudo bem, eu ganho bem, eu estou no emprego que muita gente queria ter, essa é clássica. Muita gente queria ter esse emprego que eu tenho, eu não posso deixar a peteca cair. E nesse movimento, assim, procuro atividade física e faço tudo quanto é curso motivacional e ouve afirmações positivas todos os dias, mas negando completamente tudo aquilo que sente de ruim ou de mal em relação ao trabalho dela, na situação dela, o trabalho. Tem gente que faz isso com casamento, tem gente que faz isso com relacionamentos com amigos, e aí é importante você diferenciar a psicologia positiva, que é o que eu uso nos meus atendimentos, né, o Mindfulness, ou a TCC, os métodos principais que eu uso, em momento algum impõe que você precisa negar os seus sentimentos, assim. Muito pelo contrário, a gente acredita que você precisa acolher todas as emoções. Sejam aquelas que você acha ruim, sejam aquelas que você acha boa. Não é saudável você querer viver uma vida que está bem o tempo todo, tá? A tristeza, a baixa energia, o cansaço, os problemas fazem parte da vida. A gente tem esses altos e baixos e tá tudo bem. Uma diferença, assim, tem gente que se mergulha na depressão. Então a pessoa às vezes vive uma vida de reclamar o tempo todo, de estar mal o tempo todo, de
Aí a pessoa também já coloca assim o preto e branco, digamos assim, em todas as situações da vida, só vê obstáculo. E isso também não é saudável, tá? Então, tanto o extremo de estar triste o tempo todo, de reclamar de tudo, de nada tá bom, quanto o extremo de querer estar feliz o tempo todo, de estar bem o tempo todo, de querer só viver os momentos positivos, digamos assim, os dois extremos eles são perigosos. Porque quando a gente fala de inteligência emocional e de saúde emocional, a gente fala de integrar essas experiências com equilíbrio, de saber experimentar as emoções como tristeza, chateação, frustração e aprender com elas ao ponto de ficar bem, de ficar feliz, de se sentir renovado, energizado, disposto. Nenhum de nós pode cobrar de si mesmo viver uma vida assim top, de estar lá em cima. Todos nós queremos, né? Entusiasmo, disposição, felicidade, mas é ilusão achar que a gente vai viver isso o tempo todo, todos os dias. E aí, você também chegar num ponto que nega as emoções, nega tudo que está sentindo, não vai te fazer bem a longo prazo. Tem gente que, dei o exemplo dessa cliente, que por negar tudo de ruim, chega num burnout, chega numa crise de pânico, ou chega depois numa depressão tão profunda que fica até mais difícil de sair. Hoje, o meu recado para você é: experimente a vida como ela é, a vida real, viva o momento presente, sem julgar suas experiências, acolhendo suas emoções. E naqueles dias que você estiver triste, com farol baixo, estiver indisposto, você vai acolher isso e se perguntar e se questionar: o que está fazendo eu me sentir assim? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo que frequentemente eu me sinto sem energia, me sinto indisposto? Quais são as situações recorrentes na minha vida que estão drenando a minha energia? Então, que decisões eu preciso tomar para que essas situações recorrentes diminuam? Existe algum hábito novo que eu posso instalar? Existe algum comportamento nocivo que eu preciso parar? É um exercício de autoconhecimento. Não é negar o que está sentindo, é acolher e fazer alguma coisa a respeito. Porque negar o que você está sentindo é um jeito de fugir da situação. Você está ali vivendo um mega problema, uma baita dificuldade, e fala: não, está tudo bem. Não, daqui a pouco isso melhora. Não, eu vou ignorar isso aqui. Aí tem gente que ignora o problema, mas vai beber, vai fumar, vai tomar remédio controlado para dar conta, porque o problema está ali, ele existe e não fez nada a respeito. Não adianta negar as emoções desreguladas ou o que você classifica como ruins e não fazer nada a respeito. Você vai continuar se sentindo mal com frequência, cada vez precisando de mais remédio, cada vez precisando de mais coisas para maquiar os sintomas, sabe? É como se existe uma ferida ali que precisa olhar para ela e tratá-la, não ignorá-la. Fez sentido isso para você? Conseguiu entender a diferença entre psicologia positiva, que tem a ver com você desenvolver habilidades para ver mais oportunidades do que obstáculos, desenvolver habilidades para voltar a se sentir bem mais rápido, desenvolver habilidades para lidar com as suas dificuldades de forma produtiva, aprender com seus desafios. Isso é psicologia positiva. E a positividade tóxica é ignorar as emoções, ignorar tudo aquilo que você está sentindo, que você acha que é ruim, fingir que nada de ruim está acontecendo, se cobrar, ficar bem o tempo todo. Percebe a diferença? A psicologia positiva é um caminho para a saúde e a positividade tóxica é um caminho para a doença. Então, hoje, eu peço para que você reflita sobre os seus comportamentos e as suas atitudes, acolha as emoções e procure fazer algo a respeito. Muitas pessoas, ao acolher as emoções, entender que não está bem, que não está se sentindo disposto, que não tem energia, que está triste frequentemente, que está frustrado frequentemente, acolhendo isso, vai, por exemplo, procurar terapia e fazer alguma coisa a respeito. Tá? O importante é se cuidar, tratar, entender que algo precisa ser feito, mudar de comportamento. Estamos junto nisso, posso te ajudar, compartilha esse podcast com todo mundo que você puder, para que as pessoas entendam a diferença entre a saúde mental e a doença mental, né? A psicologia positiva e a positividade tóxica, entender que o equilíbrio é possível
e existem caminhos para se conquistar esse equilíbrio. Ok? Um abraço!